Olá a todos, professor Luiz Cláudio novamente com vocês. Agora estou gravando aqui um vídeo para a gente fazer a correção da prova do C10 de 2015, tá bom? Já tem várias gravações aí de outras provas do C10 no nosso canal, tá bom? Galera que está estudando aí, fica atenta aí que eu vou gravar também um vídeo para a gente saber o que mais cai na prova de geografia, para vocês poderem estudar com mais foco, tá bom? Vamos lá, vamos corrigir aí a prova aí como a gente sempre faz. Primeira questão aí. O processo histórico e geográfico descrito acima levou as duas cidades mencionadas à posição de que? Vamos ver quais são as cidades que são citadas no texto. A partir da década de 40, à medida que a infraestrutura de transportes e comunicações foi se expandindo pelo país, o mercado se unificou e a tendência à concentração urbana industrial ultrapassou a escala regional, atingindo o país como um todo. Assim, grandes polos industriais da região sudeste, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, passaram a atrair um enorme contingente de mão de obra das regiões que não acompanharam seu ritmo de crescimento econômico. Rio de Janeiro e São Paulo são metrópoles consideradas nacionais, então é só a gente caçar aqui, ó, centros locais não, centros regionais não, os metrópoles regionais não, metrópoles nacionais, alternativa correta, letra D, Rio e São Paulo. Também são consideradas metrópoles globais, tá? Não com o mesmo nível de importância das metrópoles globais alfa, né, cidades globais alfa, mas também tem importância. Alternativa correta, letra D. Passando aqui. Travessia do Mediterrâneo, aqui está mostrando aqui a questão dos refugiados, né? Essa galera dos refugiados. Vamos ver aqui o que está perguntando, né? Em relação à imigração, a presente atuação das autoridades europeias tem como principal foco. O texto possivelmente está falando sobre o controle da União Europeia em relação à chegada desses refugiados. A União Europeia não quer receber esses refugiados. Na verdade, a maioria dos países não quer receber esses refugiados. Então, o que eles têm feito em relação a esses refugiados? Tá bom? Assistência humanitária, talvez, vigilância das fronteiras, opa, legalização de refugiados, rastreamento de traficantes. Na verdade, a principal questão em relação à europeia, à União Europeia em relação à chegada desses refugiados, é em relação à vigilância das fronteiras. Tá? A atuação das autoridades europeias é para vigiar a fronteira para que eles não entrem. Alternativa correta é a letra B. A questão de refugiados é muito interessante porque cai bastante também. Né? Na imagem assinalada de verde, a área de ocorrência da seguinte formação vegetal. Vamos lá ver qual área que está marcada. Está marcada aqui de verde, aqui, ó, a vegetação dos climas mais frios. Então é só a gente caçar alguma vegetação de clima frio aqui que a gente acerta a questão. Mata de cocais? Não, mata de cocais é na região clima equatorial, né? Transição entre o sertão nordestino e a Amazônia. Floresta equatorial, floresta amazônica? Não. Floresta de coníferas, floresta de climas temperados. Beleza, acertamos a questão, já matamos, ó, letra C. Aqui, reparem que todas as alternativas têm florestas e formações vegetais de áreas mais quentes. Manguezal, floresta amazônica, mata de cocais. Ou seja, era só ir por eliminação que a gente acertava aqui. Floresta de coníferas é a alternativa correta. No texto, a biodiversidade amazônica é ressaltada por seu valor. A gente vai ter que dar uma olhadinha nesse texto aqui. Às vezes a gente tem que ler o texto, não tem jeito, né? A diversidade biológica amazônica, que sustenta historicamente a vida de grupos indígenas e os surtos econômicos extrativistas, foi alcançada ao status de biodiversidade das mais ricas do mundo. Entre as múltiplas possibilidades oferecidas pelos recursos naturais regionais, a biodiversidade se configura como a de maior capacidade de gerar riqueza e inclusão social sem destruir a natureza, abrangendo toda a escala regional, inclusive as comunidades que habitam as extensões florestais. O texto está falando sobre usar a floresta de forma sustentável, ou seja, explorar a floresta, mas você ao mesmo tempo tentar preservá-la, tá bom? Então, o que estiver falando sobre desenvolvimento sustentável já é a resposta, né? Vamos caçar aqui. No texto, a biodiversidade amazônica é ressaltada por seu valor paisagístico, para embelezamento das áreas urbanas? Não, não está falando disso. Científico, para o proveito de laboratórios estrangeiros? Também não está falando disso. Estratégico, para o desenvolvimento sustentável? Ó, palavra que eu falei, ó, desenvolvimento sustentável, já achamos a resposta. A última alternativa, ó, econômico, para enriquecimento de firmas nacionais. Deixa não estar falando disso. Alternativa correta, letra C. E vamos nessa. C de correto. No mapa, o índice bovino per capita, particularmente elevado no centro-oeste, é explicado pelo seguinte aspecto geográfico. A gente tem um mapa aqui, ó, e está mostrando aqui, ó, quanto mais rosa tiver aqui, mais bois tem em relação a homens, né? Ou seja, o índice per capita de bois, né, comparado aos humanos. E por que está perguntando qual aspecto geográfico que facilita para o centro-oeste ter tanta criação de gado, né? Pecuária bovina aí. Vamos ver aqui, ó. Elevados investimentos em tecnologias agrícolas, ó. Tecnologia agrícola não, a gente está falando de pecuária, então corta. Intenso comércio de carne bovina voltado para o mercado de exportação, é por causa disso que o centro-oeste
é o aspecto geográfico? Não. Amplas extensões de terrenos planos propícios a pastagem de bovinos? Beleza. Baixa densidade demográfica regional comparada com a faixa litorânea? Beleza. Aqui tem uma baixa densidade demográfica também, mas a alternativa correta aqui são a extensão de terreno plano, né? Que são muito propícios para a criação desses bovinos. Então acaba que ali você tem mais boi do que o normal, né? Alternativa correta aqui, letra C. Metade da riqueza mundial está nas mãos de 1%. Aqui está falando sobre concentração de riqueza na mão de poucos. Vamos ver qual é a pergunta. Ó. As informações do relatório confirmam que a atual geografia econômica mundial apresenta a seguinte característica. Repare que o título da reportagem está falando que a metade da riqueza mundial está na mão de poucas pessoas, ou seja, concentrada. Então vamos ver aqui. Ó. Circulação desigual da renda entre os segmentos mais ricos. Não está falando disso. Desigualdade extrema e crescente da repartição de renda global. Já chegamos na resposta. Ó. A renda está concentrada, a desigualdade extrema e crescente da repartição de renda global. Vamos ver as outras alternativas só para constar. Ó. Retração progressiva do volume de riqueza financeira, distribuição equitativa. Nem pensar, né, gente? Alternativa correta, letra B, de Brasil. Na imagem, destaca-se a presença de uma espécie arbórea predominante no clima brasileiro do tipo araucárias. As araucárias são típicas do clima subtropical. Tá bom? Ó, C, alternativa correta, ó. Semiárida, sertão nordestino, caatinga, equatorial, forma floresta amazônica, tropical típico, forma o cerrado, subtropical, alternativa correta. Clima e vegetação são sempre muito importantes na prova do CEDEST, tem que saber, gente. O termo referido acima especifica a seguinte fase da história da Terra. Vamos ter que dar uma olhada no texto. No início dos anos de 1980, Eugene Stoll cunhou um termo para definir o impacto da ação humana sobre a Terra, numa referência à maneira como os geólogos nomeiam as eras, períodos, épocas e idades pelas quais o planeta passou, Desde 2000, esse termo ganhou espaço no ambiente acadêmico e no imaginário popular, sendo cada vez mais usado, ainda que informalmente, por pesquisadores profissionais das mais diversas áreas. Seria a era geológica do humano, ou seja, a era geológica que o humano altera a natureza. Então a alternativa correta aqui, ó, reparem que todas são eras geológicas, e essa última aqui, ó, que é chamada de antropoceno, ela não é uma era geológica oficial, mas muitas pessoas criaram essa denominação porque a área é o período, né, é a era que o homem está mais alterando a natureza, tá bom? Então a alternativa correta é a letra D, antropoceno. Temos um mapa aqui, a análise de mapa também é muito importante na prova do CEDESD, né? A cidade do Sudeste, cuja centralidade atinge a maior área da região amazônica, é a seguinte capital. Qual a área do Sudeste que atinge a maior parte da região amazônica, né? Reparem que o rosa aqui, ó, tá indo para várias regiões da região amazônica. Essa região rosa aqui é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não, perdão, São Paulo, tá? Rio de Janeiro tá aqui de verde, eu só pego um pedaço, tá? Belo Horizonte também não chega com muita intensidade. São Paulo é que acaba chegando com total intensidade ali naquela região, tá bom? Alternativa correta aqui é São Paulo. São Paulo é a nossa principal metrópole, né? É uma cidade global aí. Então acaba tendo toda essa importância e centralidade em relação aos fluxos. No mapa, a produtividade média mais elevada desse gênero agrícola concentra-se na seguinte porção do território. Está falando sobre produtividade média do milho. Quanto mais escuro tiver o mapa, mais vermelho tiver o mapa, maior a produtividade. Reparem que tem aqui, ó, Paraná, tem Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, ou seja, áreas aqui relacionadas ao sul, sudeste, e ainda pega também a região de Goiânia, né, Goiás. Então essa é uma área mais central do Brasil, né? Em relação àquelas regiões que a gente chama de geoeconômicas, essa é a região centro-sul, né? É a maior concentração da produção de milho no Brasil. Então vamos ver aqui as alternativas, ó. Norte, Nordeste, Centro-Sul, Amazônia Ocidental. Alternativa correta, Centro-Sul. Reparando que essa divisão regional não é oficial do Brasil, tá? Essa divisão por regiões geoeconômicas, Amazônia, Nordeste, Centro-Sul, é uma classificação que é feita a partir das características naturais e econômicas e culturais, tá bom? Não é a nossa divisão regional oficial, que nossa divisão regional oficial tem 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, beleza? Acabamos aqui a nossa correção. Corrigimos bem rápido novamente, né? A prova a gente consegue fazer bem rápido. Eu vou gravar outros vídeos aí para mostrar para vocês o que mais cai nessa prova, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos juntos.